Olá, bem-vindo ao Caminho de Emaús. Hoje falamos sobre o beato Carlo Acutis. Não perca! Escute também a meditação das leituras deste domingo com a Aida Brito. Arrancamos já com música e o tema Conta-me outra vez dos Simplos. Conta-me outra vez o que aconteceu para haver em ti esse brilho diferente. Esse brilho diferente. Vejo nascer em mim a urgência de ser feliz e verdadeiro, urgência de viver. Mostra-me as coisas que o teu olhar alcança, todo o mar, toda a terra, as histórias e as danças. Conta-me outra vez enquanto passeamos esta estrada nova onde nos encontramos. Para que eu possa conhecer o que nunca conheci e que a tua companhia fez florescer em mim. Conta-me outra vez a cor intensa da tua vida, que brilha em cada olhar que és e que te faz ser Mostra-me as coisas que o teu olhar alcança, todo o mar e toda a terra, as histórias e as danças. Conta-me outra vez enquanto passeamos esta estrada nova onde nos encontramos. Desafiou-nos o Papa Francisco no encontro dos voluntários da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Continuai a cavalgar as ondas do amor, continuai a cavalgar as ondas da caridade. Sede surfistas do amor. O padre Ricardo Figueiredo tem escrito alguns livros sobre jovens que são exemplos de fé. Um deles é Carlo Acutis. Foi um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude 2023 de Lisboa e é beato da Igreja Católica desde outubro de 2020. Vamos conhecê-lo melhor agora. Para quem não leu o livro e para quem possa ter curiosidade de ler, de uma forma resumida, quem é Carlo Acutis? Carlo Acutis, antes de mais, foi uma das coisas que me chamou a atenção na vida dele. É alguém muito recente. Portanto, ele é um ano mais novo que eu. Ele nasceu em 1991 e isto foi logo uma das primeiras coisas que a mim me impressionou. Foi um ano mais novo que eu e já é santo. O que é que eu ando a fazer da minha vida para nisto? Portanto, Carlo Acutis nasceu em 1991 de uma família que
de referência católica, mas não com uma vida católica muito firme. Há uma entrevista, inclusive, da mãe dele, que diz que, que a sua família era aqueles que iam à missa no batismo, na primeira comunhão e no casamento. Os católicos não praticantes, aqui o nosso termo português. E ele nasce de uma família assim, com alguma referência católica mais firme do lado dos avós, que vão dando alguns sinais, e o Carlo Acutis, efetivamente, desde pequenino, desde muito cedo, começa a dar vários sinais desta sensibilidade espiritual. Desde ao ponto, portanto, de uma família sem esta referência explícita da fé, ir na rua com a mãe e passar numa igreja e pedir à mãe, vamos ali que eu quero dar um beijinho a Jesus, ou quero dar um beijinho a Nossa Senhora, assim, com pequenos gestos, de carinho para com Deus. E ele vai aqui surgindo, começa a fazer a preparação, faz a primeira comunhão com uma autorização especial para fazê-la mais cedo, antes do tempo, por causa exatamente destes sinais que ele ia dando de piedade e de devoção, e de compreensão e de consciência de quem era Jesus Cristo. Faz a primeira comunhão. E então aí começa o grande caminho dele. Uma das frases conhecidas do Carlo Acutis é: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E verdadeiramente ele vai viver aqueles anos depois da primeira comunhão com a Eucaristia como autoestrada para o céu, fazendo um esforço por ir todos os dias à missa, por todos os dias procurar receber Jesus e celebrar o sacramento da Eucaristia, estar diante de Jesus. É uma coisa que impressionava aos padres das igrejas onde ele ia, ficava sempre a rezar, chegava mais cedo para rezar, ficava depois para rezar, e vai criando esta intimidade com Jesus, ao mesmo tempo que leva uma vida totalmente normal. Um miúdo com um gosto pelos computadores excepcional. Aliás, alguns engenheiros informáticos ficavam impressionados como é que um miúdo tão pequeno sabia tanto de informática. Promove e participa em várias coisas de voluntariado na escola que ele frequentava, com muitos amigos, com uma naturalidade no trato que impressionava pela normalidade com que ele o fazia, ao mesmo tempo com uma preocupação por converter outras pessoas para Jesus, com um cuidado muito, muito grande para aqueles que são muitas vezes os últimos da nossa sociedade, que exercem funções mais simples nas nossas cidades, e sobretudo na cidade de Milão, onde ele vivia, que ele procurava todos, ele que era da família, podemos dizer, de uma classe alta, mas ele sempre com cuidado por ir ter com todos, por cumprimentar todos e sobretudo por tentar converter todos, e conseguiu várias conversões assim. Portanto, com um miúdo muito normal, mas ao mesmo tempo muito especial. É uma vida depois que termina também. Sim. Mais cedo. Como sempre, ficamos nesta dúvida: porquê tão cedo, não é? Porquê que Deus quis assim, ou porquê que Deus permitiu que assim fosse? Mas o que é verdade é que, de facto, a morte dele é que dá o sentido pascal à vida do Carlo. E, aliás, eu começo por contar a história do Carlo exatamente a começar pela morte. Porque esse é, de facto, o coroar daquilo que foi esta intimidade com Jesus. Ele, cerca de um mês antes da morte, começa a dar vários sinais de algum problema de saúde, portanto, com sucessivas idas aos médicos para tentar perceber. 10 dias antes de morrer, portanto, ele teve 10 dias desde o diagnóstico da leucemia fulminante até à morte, e ele vive aquele tempo, aqueles 10 dias, com aquela intimidade e como quem sabe que está na mão de Jesus. A morte dele é importante para vermos como aquela intimidade que ele viveu toda a vida esteve ali presente, e saber: estou nas mãos de Deus. Aquela frase dele quando é descoberta a doença, que diz à mãe: ofereço os meus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa para não passar pelo purgatório e diretamente para o céu. E depois os testemunhos dos enfermeiros e das enfermeiras do hospital onde ele estava a ser tratado, que diziam sempre que perguntavam, todas as perguntas que lhes faziam, a primeira resposta que ele dava era um sorriso. Até meia hora antes de ele entrar em coma, a enfermeira pergunta: como é que estás? Ele sorri e diz: como sempre, bem. Como sempre, bem. Portanto, sempre esta entrega, esta confiança, que viveu-a com uma profundidade e com uma intensidade. Tinha tudo para se queixar. Tinha 15 anos, tinha tudo para se queixar. Porquê agora? Porquê? Mas não. Estou nas mãos de Deus e estou para entregar tudo nas mãos de Deus, e, portanto, perceber que até o sofrimento era o que ele tinha para entregar naquele momento. Até o sofrimento ele entregou a Deus pela Igreja e pelo Papa. Impressiona, por um lado, o testemunho de fé, mas arrisco dizer que impressionará mais a forma como uma pessoa tão dedicada a Deus e tudo mais consegue levar também uma vida tão normal.
Portanto, aquilo que o Papa Francisco chama a santidade do dia-a-dia, não é? Portanto, Ao pé da porta. Ao pé da porta, é também um dos motivos pelo qual vale a pena mais conhecer o Carlo Acutis. Essa é a dimensão principal, a meu ver, do Carlo. É que no dia-a-dia, nas coisas normais da nossa vida, Deus está lá. Não é? E isto aqui não é uma coisa que se inventou agora, não é? Isto é a própria vida de Jesus, não é? Os 30 anos da vida escondida de Jesus foi a fazer... Lá está, o filho do carpinteiro, portanto, sempre a viver normalmente como no dia-a-dia, e aí a ter este sentido sobrenatural. E isto é o que impressiona na vida do Guido, na vida do Carlo, e que nos chama a atenção. Ou seja, levar esta vida na presença de Deus, levar esta vida na comunhão com Deus, sendo normal, jogando, estudando, jogando jogos normais dos miúdos daquele tempo do Carlo, fazendo uma página de internet, ou seja, na normalidade aí está Deus, e não precisamos de ser ou cristãos ou... Não, nós somos cristãos sendo e vivendo as realidades próprias da nossa época e da nossa idade. E esta é a grande receita da santidade do Carlo. É verdadeiramente nós sermos santos naquilo que é a nossa vida, aquilo que são os compromissos e que é a vida de cada um. Faz falta... Arrisco a dizer à Igreja exemplos destes. Sim, muito, porque nós infelizmente, quando nós estudamos depois a vida dos santos, mesmo os santos antigos, nós vimos que eles eram homens e mulheres normais. Mas muitas vezes o que aconteceu foi, ao longo dos séculos, tende-se também muito a ver a santidade como algo cristalizado. Não é? Depois disto, agora que eu vou dizer aqui na entrevista, não é? Mas quando aparecem santos, que parece que já quando eram bebés já não mamavam à sexta-feira, não é? Para fazer penitência, não é? Não, quer dizer, um bebê normal, quer dizer, são bebés normais. E o que nós vemos muitas vezes isto na vida dos santos é isto, são pessoas normalíssimas. Sim, mas muitas vezes o retrato que temos dessas figuras é um retrato muito formal, muito sério. Exatamente. A vida toda vivida para ali, ou seja... Não é tão adequado, se calhar, ao que se espera hoje, ao que se pode esperar. Nós precisamos exatamente destes exemplos que mostram que, como há aquela oração atribuída a João Paulo II, precisamos de santos de calça jeans, não é? Santos de calças de ganga. Ou seja, para dizer, precisamos de ter esta consciência que a santidade, isto foi algo que o Concílio Vaticano II procurou, ou seja, é a chave fundamental, a meu ver, do Concílio Vaticano II, foi dizer a santidade é para todos, não é só para alguns. Todos somos chamados a ser santos. Precisamente, todos, em todas as realidades onde nós estamos. E, portanto, quer do mundo, em todas as áreas do mundo profissional, quer em todas as áreas do mundo eclesial, quer em todas as áreas, em todas as dimensões da nossa vida, nós somos chamados a ser santos normais. E esta normalidade... o riso de um santo converte muita gente, não é? E o riso do Carlo, o riso do Guido, o riso de outros santos jovens, são precisamente esta força que têm de dizer podemos ser normais e ser santos. Não como se fossem duas coisas diferentes, antes pelo contrário. Só podemos ser santos se formos pessoas normais. Isto, a meu ver, é o essencial. Muitas vezes complica-se demais o que é a santidade. Precisamos muito mostrar aos jovens que eles, sendo normais, é que vão ser santos. Se forem fora daquilo que é a sua época, daquilo que é o seu mundo, as suas circunstâncias, é muito difícil ser santo assim. Porque nós vimos os grandes exemplos de santidade, nós vimos que eles foram santos naquilo que era a sua época, que São Francisco de Assis, aquilo era a sua época, nós vimos a história dele, ele era da sua época. Um São Tomás de Aquino, ele era da sua época, era naquele contexto. Uma Santa Teresa de Jesus e nós, hoje. Jesus quer que nós sejamos santos assim e aqui, na realidade de cada um. E portanto, é sendo normais, normalíssimos. O que é que as pessoas... ou o que é que gostava que as pessoas retirassem do livro ao fechar a última página? Sobretudo, um grande desejo de serem santos. Continuamos com o hino da JMJ Lisboa 2023. A seguir, escuta a meditação das leituras deste domingo com Aida Brito. De todo o mundo para este lugar, partimos, voamos, chegamos aqui. Com Maria, essa é a missão. Queremos servir, fazer a vontade do Pai, nosso Pai. Chamados a
para ser como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Tu que andas à procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes para trás, não digas que não. Ouve o teu coração e parte sem medo desta missão. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre por ti. Sempre por mim. Não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Sem ter dúvidas da sua missão, Maria, tão jovem, depressa deixou sua casa e pela montanha subiu para ver Isabel. E logo encontrou saudação, comunhão. O fruto bendito é o meu Senhor. Eu também quero ouvir, porque acreditaste, para sempre és feliz. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Disse o Papa Francisco em Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude: substituí os medos pelos sonhos,
Não sejais administradores de medos, mas empreendedores de sonhos. Meditar a palavra com Aida Brito. Celebramos o 29º domingo do Tempo Comum e as leituras desta semana permitem-nos refletir sobre a autoridade do serviço aos irmãos. A primeira leitura do livro de Isaías apresenta-nos a figura do servo fiel, do justo. E quem é este servo, este justo? É aquele que está pronto a oferecer a sua vida como sacrifício de expiação. Aquele que se disponibiliza para servir o irmão sem esperar nada em troca. Este servo verá a luz e ficará saciado na sabedoria de Deus. Na segunda leitura da Epístola aos Hebreus, Paulo afirma que Cristo viveu verdadeiramente a sua vida humana. Assim, ele compreende as nossas fraquezas e intercede por nós. Por isso, vamos cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. No Evangelho de São Marcos, encontramos Tiago e João a dirigirem-se a Jesus com o seguinte pedido: Mestre, nós queremos que nos faças o que te vamos pedir. Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus responde-lhes: Não sabeis o que pedis. Nesta altura, Tiago e João ainda não tinham percebido que o servo de Deus veio para servir e para dar a sua vida pelos irmãos. Não se nos coloca também a nós a tentação deste pedido de Tiago e João? Jesus aproveita a oportunidade para lhes e nos recordar que os que são considerados como chefe das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo. E quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos. Somos hoje convidados a questionarmos sobre esta regra cristã. Ser o mais humilde, aquela que está sempre pronto a servir, mesmo que isso implique passar despercebido. Todos temos consciência que não é fácil. Não é fácil calar-nos quando pensamos que temos razão. Não é fácil remeter-nos a um segundo plano para deixarmos brilhar o outro. O Papa Francisco diz-nos nas suas homilias em Santa Marta que o caminho do serviço é o antídoto mais eficaz contra a doença da busca dos primeiros lugares, seja qual for a nossa situação ou vocação na Igreja e no mundo. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de nos olharmos com verdade, a fim de crescermos em humildade e espírito de serviço, para nosso bem e para bem da Igreja e do mundo. És o abrigo certo para eu fugir. És o abraço aberto que me faz sorrir. Pintas o cenário do meu despertar. Ensinas como a vida se deve enfrentar. Quando nada bate certo, quero sentir-me bem mais perto de ti, em ti. Quero ver-te, oh Cristo.
E assim chegamos ao fim do Caminho de Emaús de hoje com o tema Quero Encontrar-me em Ti da Banda J. Foi um gosto estar consigo. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast, basta procurar por Caminho de Emaús. E assim nos despedimos por hoje. Voltamos a encontrar-nos daqui a 8 dias. Até lá, tenha uma ótima semana. Vou perceber qual é o meu certo lugar e tudo eu vou entender os porquês. Vou perceber contigo em mim. Quero ver-te, ó Cristo, ressuscitar.